Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco mais sobre o gráfico da função afim. Tá? Então dessa maneira eu trouxe aqui um resultado que diz pra gente o seguinte: dados dois pontos P0 de coordenadas x0, y0 e P1 de coordenadas x1 e y1, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Tá? Isso aqui é bem tranquilo da gente observar, né? Que tendo dois pontos lá do plano, a gente consegue traçar uma única reta passando por esses dois pontos. Tá? Além disso, vale essa formulazinha aqui. A gente consegue demonstrar isso matematicamente, tá? Que o A vai ser dado por quem? y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Tá? É comum aparecer também às vezes essa notaçãozinha aqui, tá? Se aparecer para você alguma vez, você já sabe do que se trata. Delta y sobre delta x. Tá? Para demonstrar isso aqui, né, a gente utiliza um caminho que pode ser utilizado, é você se valendo daquele conceito que eu apresentei para vocês quando eu iniciei, né, essa fala sobre o gráfico da função afim. Lá eu falava para você que o A era tangente do ângulo que a reta formava com o eixo x. Lembra disso? Então, usando aquilo ali, a gente consegue, né, um caminho que a gente pode seguir é utilizar aquilo para poder demonstrar esse resultado aqui. Beleza? Eu trouxe esse primeiro exercício aqui para a gente poder praticar e ele fala o seguinte: o gráfico da função afim y igual a f de x está representado na figura a seguir. Determine a expressão y igual a f de x. Tá? Então, no fundo, ele está querendo calcular quem? F de x igual a x mais b. Eu vou ter que saber quem é o valor de A e quem é o valor de B. Tá? E ele dá, né, esse gráfico aqui, o gráfico de y igual a f de x, né, e tem esses valores que aparecem aí, né, no eixo y e no eixo x. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver com vocês, né, essa questão, beleza? Então vamos à resolução dessa questão. Então pessoal, esse exercício ele pode ser resolvido de diversas maneiras, tá? Uma maneira que a gente pode seguir é a seguinte, né? Você pode fazer assim: observar, né, que a reta corta o eixo y onde? No 6. Com isso eu já sei que o valor de B vai ser quanto? 6. Tá? Então a gente tem, logo de cara, temos que B é igual a quem? É igual a 6. Tá? Então, quem vai ser a minha f de x a princípio? F de x não é ax mais b? Então, eu posso dizer aqui que f de x vai ser ax mais 6, concorda? É só colocar no lugar do b o 6. Para poder resolver o problema, eu tenho que encontrar o valor de A. E um caminho para encontrar esse valor de A é utilizando, né, o resultado que eu apresentei para vocês no início do vídeo. Então veja bem, para utilizar esse resultado, a gente tem que saber quem é P0 e quem é P1. Eu vou chamar de P0 esse cara aqui, eu vou chamar de P1 esse outro aqui. Aí você vai me perguntar: Davi, e se eu quiser trocar? Se eu chamar, por exemplo, P1 aqui, P0 esse aqui. Vai funcionar da mesma forma, tá? Você só tem que denotar, né, escrever quem é P0 e quem é P1. Tá certo? Então veja bem. Além disso, a gente tem o seguinte: P0 é igual a quem? Como que eu escrevo esse ponto aqui, né? Esse ponto ele tem coordenadas menos 10 e 0, tá? Porque ele está em cima do eixo x. Então você tem aqui menos 10 e 0. Tá claro? Esse cara aqui é o x0, esse cara aqui é o y0. E P1 possui coordenadas x igual a 0, y igual a 6. 0, 6. Então esse P1 aqui é 0, x igual a 0, y igual a 6. Esse cara vai ser o x1 e esse aqui vai ser o y1. Concorda? Logo, utilizando aquela fórmula, né, o A, né, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, x1 menos x0. Então o que eu posso fazer aqui? Só substituir, né? O y1 é 6, o y0 é 0. Então tenho 6 menos 0. O x1 é 0 e o x0 é menos 10. Então vai ficar 0 menos menos 10. Só tem atenção aqui, tá? Tem o menos da fórmula, tem o menos do menos 10 aqui. Então você tem aqui 6 menos 0 dá 6. 0 menos menos 10 vai dar 10 positivo, tá? Quando eliminar aqui menos e menos fica mais.
Eu posso simplificar isso daí por esse número que você pensou, que é 2. Então vai ficar aqui por 6 por 2 vai dar 3. E 10 por 2 vai dar 5. Tá certo? Então esse é o meu valor de A. Conclusão. Quem vai ser minha f de x? Meu y igual a f de x. O A, x mais 6. Só que o A vale quanto? 3. Então vai ficar 3 sobre 5, que multiplica x, mais 6. Tá? Ou ainda, se você quiser, 3x dividido por 5, mais 6. Beleza? Então essa daí, né, é a resolução do primeiro exercício. Agora a gente vai fazer um segundo exercício. Então, pessoal, esse segundo exercício que eu trouxe, né, ele caiu no vestibular da UERJ, já faz algum tempo. Ele fala assim: a promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Tá? Aí você tem aqui o gráfico, né, onde o eixo Y é o valor total da compra em reais, o eixo X é a quantidade de unidades compradas. Né? Então a leitura, por exemplo, quando você vê aqui, né, a leitura que você tem que fazer no gráfico é a seguinte: se você comprou 5 unidades, você pagou quanto? R$150. Se você comprou 30 unidades, você pagou R$50. Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria na promoção, pagará por unidade em reais o equivalente a. Aí dá as opções aqui para você marcar, beleza? Então agora eu vou apresentar para vocês a resolução desse exercício. Então, pessoal, no enunciado fica claro que a gente tem que determinar o valor pago por unidade para quem comprar 20 unidades da mercadoria, tá certo? Então veja bem, no gráfico a gente tem o seguinte, né? No eixo Y aqui, né? A gente vai denotar aqui o eixo, vamos botar aqui, né? Y igual a f de x, tá? E aqui eixo x, né? Então, no eixo Y a gente tem o valor total da compra e no eixo X a gente tem a quantidade de unidades compradas. Ou seja, quem comprou 5 unidades pagou R$150. Quem comprou 30 unidades pagou R$50. Quem comprar 20 unidades, né, vai pagar um valor aqui, concorda? Que eu vou chamar de f de 20, tá claro? Eu vou determinar a função afim que passa por esses 6 pontos aqui. Eu posso determinar porque ele disse para mim no enunciado que os 6 pontos são 6 pontos de uma mesma reta, né? E o gráfico de uma função afim é uma reta. Então a gente vai em busca de quem? De f de x igual a x mais b, tá? Ou ainda, né, y igual a f de x igual a x mais b, tá claro? Então veja bem, para poder fazer isso, né, eu vou determinar primeiramente o valor de A. E aí, para determinar o valor de A, eu tenho que utilizar, né, vou utilizar aquela formulazinha. Então tem que saber quem é P0, que eu coloquei aqui, e P1, tá? Se você trocar os pontos aqui, botar P1 e P0 aqui também dá, não tem problema, tá certo? Então veja só. Então a gente vai determinar primeiramente o valor de A. Tá? Então a gente tem P0 é o ponto de coordenadas x igual a 5, y igual a 150. Então eu tenho aqui x0 e aqui eu tenho y0. E P1 é o ponto de coordenadas 30 e 50. x1 igual a 30, y1 igual a 50. Então aqui eu tenho x1, aqui eu tenho y1. Beleza? Agora veja bem, quem vai ser o valor de A? A é dado por essa formulazinha, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Tá claro? Né? Isso daqui a gente já sabe lá do início do vídeo. Agora é só pegar e substituir os valores. Ó, y1 é 50, né? O y0, 150. Então aqui eu tenho 50 menos 150. O x1 é 30 e o x0 é 5. Então eu vou ficar com 30 menos 5. 50 menos 150 vai dar menos 100, concorda? Sim. 30 menos 25, 30 menos 5 vai dar 25. Tá certo? Menos 100 dividido por 25, isso que você pensou. Menos 4. Entendeu? Sim. Então o valor de A é menos 4. Né? Com isso, agora eu tenho condições de determinar o valor de B. Tá?
Só que para determinar o valor de B, eu vou ficar com uma coisa assim, né? A gente já sabe o seguinte, a gente sabe que a f de x é ax mais b, tá? O a é menos 4, então eu vou ficar com menos 4x mais o b, tá? Eu estou só substituindo o a por menos 4, então eu tenho isso, tá certo? Agora repara no seguinte, eu tenho dois pontos aqui, eu tenho P0 e tenho P1, né? A gente tem ainda, a gente pode fazer a seguinte leitura, né? De P0, por exemplo, igual a 5 e 150, qual a leitura que você pode fazer? Isso significa o quê? Que f de 5 é 150, tá? F de 5 é igual a 150. Da mesma forma, se você quiser usar o P1, f de 30 é quem? 50, tá certo? Então eu sei que f de 5 vale 150. E aí eu vou utilizar isso para encontrar o valor de quem? De B. Então, ó, f de 5 vai ser igual a quem? Menos 4 vezes 5 mais B. Né? Mas f de 5 é igual a quanto? 150. Então, aqui nessa parte eu vou ficar com menos 20. 4 vezes 5 dá 20. E tem um menos aqui, menos 20 mais B igual a 150. Beleza? B vai ser quem? 150. Esse menos 20 passa para lá, mais 20. Então, o B vai ser igual a quanto? 170. Tá certo? A conclusão que eu chego aqui é que f de x vai ser quem? Ax mais b, menos 4x, mais o b, que é 170. Beleza? Trivial. Agora, o que eu quero? Calcular f de 20. Então, tem que fazer x igual a 20. Então, f de 20 vai ser menos 4 vezes 20 mais 170. Menos 4 vezes 20 vai dar menos 80, mais 170. Menos 80 mais 170 é 90. Só que é 90 o quê? Reais. Ou seja, quando eu compro 20 unidades, eu pago quanto? 90 reais. E para poder descobrir o preço pago por unidade, o que eu tenho que fazer? Agora é só ter o bom senso de fazer 90 dividido por quem? Por 20, né? Você vai pegar a quantidade em reais e vai dividir pela quantidade de unidades compradas, tá? Então a resposta aqui vai ser quem? 90 dividido por 20. Corta esse zero com esse, vai ficar 9 dividido por 2, que vai dar 4,5, ou seja, R$ 4,50. Beleza? Então a resposta aí é a letra A. Tá certo? Com isso aí a gente concluiu, né, a solução desse exercício. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Um grande abraço e que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!